Você já ouviu falar que na hora de pagar dívidas, o leão, a fazenda pública, sempre morde primeiro? E se eu te dissesse que dessa vez os advogados conseguiram furar a fila? Pois é, um caso emblemático envolvendo uma dívida milionária da União e um escritório de advocacia virou jurisprudência no STF e mudou o jogo. Imagine a seguinte situação. Um escritório de advocacia é contratado para entrar com uma ação contra a União. A causa era pesada, envolvendo milhões de reais. E no contrato ficou estabelecido que, se ganhassem, os advogados levariam 20% do valor. Anos depois, a causa foi vencida. Mas antes de os advogados colocarem a mão no dinheiro, a Fazenda Nacional apareceu, apontou uma dívida tributária da empresa e tentou abocanhar tudo. O argumento era o de sempre. Crédito tributário vem primeiro, mas desta vez a história teve um final diferente. Foi aí que começou uma verdadeira batalha jurídica. A Fazenda dizia que, conforme o artigo 186 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários têm preferência absoluta sobre todos os outros, exceto os trabalhistas. Já o escritório de advocacia defendia que os honorários contratuais tinham natureza alimentar, sendo equiparados aos créditos trabalhistas. E não parou por aí. O artigo 85, parágrafo 14 do CPC de 2015, afirmava exatamente isso, que os honorários advocatícios têm a mesma proteção legal dos créditos trabalhistas, o que garantiria sua preferência até mesmo diante da dívida tributária. O problema? A Fazenda alegava que essa norma era inconstitucional, pois só uma lei complementar poderia mudar a ordem de preferência de créditos. E nesse ponto, o caso foi parar nas mãos do STF. O Supremo teria que decidir quem deveria receber primeiro: o advogado pelo seu trabalho prestado ou o fisco pelo imposto não pago. O STF bateu o martelo. Os honorários advocatícios, inclusive os contratuais, têm sim preferência sobre o crédito tributário. E mais, declarou a constitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 85 do CPC. A Corte entendeu que esse dispositivo não trata de matéria tributária, mas da natureza alimentar dos honorários. Ou seja, não há necessidade de uma lei complementar para garantir essa preferência, já que o próprio Código Tributário Nacional, no seu artigo 186, abre essa possibilidade ao admitir que os créditos trabalhistas tenham prioridade. A grande sacada do STF foi reconhecer que os honorários são tão essenciais para o sustento do advogado quanto o salário é para o trabalhador. Assim, a lógica é simples. Se os créditos trabalhistas têm prioridade, os honorários, por serem equiparados a eles, também devem ter. E a decisão não foi construída do nada. O STJ já vinha sinalizando esse entendimento há anos. Em decisões anteriores, a Corte reconheceu que os honorários advocatícios, tanto contratuais quanto sucumbenciais, têm natureza alimentar e devem ser pagos com a mesma prioridade que os salários e verbas rescisórias dos trabalhadores. O Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94, também já previa que os honorários têm caráter alimentar, o que os coloca na mesma categoria de prioridade dos créditos trabalhistas. A decisão do STF, portanto, veio apenas consolidar uma interpretação que já vinha sendo construída nos tribunais superiores. O que estava em jogo era muito mais do que uma disputa técnica sobre qual crédito deveria ser pago primeiro. Estava em jogo o reconhecimento do trabalho do advogado como essencial e digno de proteção legal contra a voracidade do Estado. Essa decisão é um marco. O STF reconheceu que a dignidade do advogado e, por consequência da advocacia, exige que seus honorários sejam respeitados como fonte legítima de subsistência. Isso reforça a visão humanista do direito, colocando a dignidade da pessoa humana acima da sanha arrecadatória do Estado. E mais, a tese firmada no tema IUI 220 da repercussão geral garante segurança jurídica para milhares de advogados que enfrentam todos os dias longos processos e muitas vezes têm que brigar até o fim para receber aquilo que é seu por direito. A decisão do STF valoriza a profissão, dá efetividade à Constituição
e, acima de tudo, garante justiça na ordem de pagamento das dívidas judiciais. Se você achou esse caso interessante e quer continuar acompanhando decisões importantes como essa, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita, comenta aqui embaixo o que você achou dessa decisão. Você concorda com a preferência dos honorários ou acha que o crédito tributário ainda deveria vir primeiro? A sua opinião é muito importante para a gente. Até a próxima e não esquece: conhecimento jurídico é poder.